Eu também parou, né? A escuridão noturna já passou e a estrela d'alva posso ver. Ser humano não parou, mas sinto a alegria renascer. E muito em breve o sol irá brilhar e as flores novamente vão se abrir. Eu sei que quando o dia clarear, de novo vou cantar, meus lábios vão se abrir. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor e luta brava, mas quando a vitória chega, a minha vida renova. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, a minha fé renova. A minha esperança não morreu, experiências novas para mim. E se algumas lágrimas se perderam, serviu para regar o meu jardim. O anjo do Senhor as recolheu e cuidadosamente as levaram. E eu cheguei na presença do meu Deus, o dia clareou e o sol brilhou no céu. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, a minha fé renova. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi chuva passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, a minha fé renova. Jesus é maravilhoso, né? Amém. Estou seguindo a Cristo, usando o caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu alcançava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque nesse mundo só tem ilusões. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora em meu coração. Antigamente eu via um mundo florido e cheio de cores, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei,
já tá fazendo. No espaço vai a chuva lentamente. No céu, um arco-íris multicor. Em oração subir lá em infinito, pra ver as maravilhas do Senhor. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol espere o viajou. Deus mandou a chuva, obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Eu levanto o meu olhar, o Pai me chama. Inclino-me a ouvir a voz de amor e sigo a caminhar, pois Deus me ama e a chuva vai cair em nosso favor. Além da montanha, vejo o céu dourado, onde o sol despede o viajou. Deus mandou a chuva, obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Meu eterno Deus, meu Criador. Meu eterno Deus, meu Criador. Agora é contigo, Hélio. É tua? Foi tua? É tua? É a sua. Vai lá. É. Vai cantar um, é? Vou cantar um. Eu venho como estou. Amém. Eu venho como estou. Pega o primeiro. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Jesus, Senhor, me achego a ti. Toda minha vida eu meto aqui. Meu favor aceita-me. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. A
Louvado seja Deus, eu venho como estou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai celestial, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, queremos te pedir, Senhor, perdão de todos os nossos pecados, nossas faltas e nossas transgressões. Queremos te pedir também, Senhor, que o Senhor cubra-nos com o teu sangue, pois nós precisamos muito de ti, Senhor, nesta hora. Pai Santo, nós somos pecadores e o Senhor é o Salvador. Amém. Nós te aceitamos, Senhor, tu és o nosso Salvador. Salva-nos nesta hora, Senhor. Pai Santo, agora nós terminamos a primeira parte, a parte dos louvores, e nós agora estamos entrando, Senhor, aqui na meditação de tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude. Venha, Senhor, ensinar, venha nos exortar e venha, Senhor, nos aconselhar nesta tarde, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos te servir, Senhor. Te peço que o Senhor nos ajude e venha nos usar nesta tarde e falar para nós mesmos e para teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Grande culto de evangelismo nessa tarde, aqui no loteamento São Jorge. Mais um culto, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um culto aqui para honrar o nome do Senhor e também compartilhar com as pessoas desta localidade e com os irmãos que estão aí na internet, no outro lado dessa tela do celular ou até mesmo de um computador. Quero pedir a todos que compartilhem esses cultos, compartilhe, comente, dê o seu like e também se inscreva nesse canal Reginaldo, Evangelismo sobre Duas Rodas. Evangelismo sobre Duas Rodas. E compartilhe e vamos fazer estes evangelismos alcançar outras pessoas. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. E a minha leitura nesta tarde está em São João, capítulo 1. São João, capítulo 1. E o versículo é o versículo 15 a 34. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. São João, capítulo 1, versículo 15 até o 34. O testemunho de João Batista. Amém? João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és? Pois és tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
Glória a Deus. E os que eu tinha sido enviado, era dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vir descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, esperando que o Senhor também manifeste para nós, assim como o Senhor se manifestou para João. Nós estamos aqui aguardando a Tua presença e sabemos, Pai, que o Senhor está conosco, porque Tu disseste: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Por isso eu te peço, Pai, sabendo que o Senhor está aqui conosco, te peço, venha, nos abençoe grandemente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ler agora também uma escritura muito conhecida de todos nós. Essa escritura está em Hebreus capítulo 13 e versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. E eu vou aqui tocar o microfone para que eu fique mais à vontade. Vai trocar ali água. Sem fio, é? É botar sem fio, é. É água. Trocar ali água. Ela gelada aí na frente. Na ponta de lá. Graças a Deus. Lá de lá. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor. E no livro de São João, o capítulo é o capítulo 5 e 39, que diz assim: analisai as escrituras, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Estamos vivendo no século 21. Século 21
justamente no fim de todas as eras. Passamos pela era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e até a última que é Laodiceia. E cada era dessa, Deus tem trabalhado, Deus tem enviado o seu mensageiro, porque Deus nunca deixou a terra sozinha. Deus nunca deixou o seu povo só. Ele sempre enviou um mensageiro para estar conosco, para nos ensinar, para nos conduzir e para que a gente não se afastasse da sua santa palavra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Visto que na primeira vinda de Cristo, Deus enviou o seu servo, o seu anjo mensageiro, João Batista, para preparar o caminho do Senhor, porque o povo não conhecia. O povo não conhecia o Senhor, que a qualquer momento ele estava chegando. Tinha ali no livro de Isaías uma profecia dizendo que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele seria o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Louvado seja Deus. Tinha que ter alguém ali na terra durante o nascimento de Jesus Cristo, para que as pessoas pudessem ver, para que as pessoas pudessem conhecer a promessa de Deus que estava passando, que estava chegando ali nesse momento. E Deus enviou o seu anjo, João Batista, para preparar o caminho do Senhor. E isso aconteceu na primeira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo, Deus enviou o seu mensageiro para anunciar a sua presença, anunciar o seu caminho e preparar os caminhos diante do Senhor. Como a gente viu aqui no livro de Hebreus, o capítulo 13 e o versículo 13 e 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, disse o profeta de Deus para esta era, William Marion Branham. Ele disse: observe como Deus tratou uma coisa pela primeira vez. Observe como foi que Deus tratou a sua primeira vinda. Primeiro ele mandou um profeta precursor para preparar o caminho dele diante das pessoas, e ele apresentou a Jesus Cristo. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João Batista cumpriu a sua missão, que batizou Jesus Cristo no Rio Jordão, apresentou Jesus Cristo àquelas pessoas, João Batista saiu de cena. Saiu de cena e deixou que agora pudesse trabalhar o Senhor Jesus Cristo. Assim também tem acontecido nesses últimos dias. Quando a gente mostra essa profecia, Deus prometeu enviar o profeta Elias. Nós não estamos blefando, nós não estamos brincando, nós estamos anunciando verdadeiramente a profecia que está em Malaquias 4, 5, 6, que está escrito: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Porque foi assim que Deus tratou na primeira vinda de Jesus Cristo. Antes de Jesus aparecer em cena, estava aqui um profeta chamado João Batista. E ele anunciou a primeira vinda de Cristo. Como a gente leu
em São João 5,39, analisai as Escrituras, porque é ela que testifica de mim e julgaste nela a vida eterna. Eu posso pedir a você, eu posso até implorar para você, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Não tenha medo dela. Amém. Não tenha medo dela. A Bíblia Sagrada, ela é mais valiosa do que ouro em pó. Ela é mais valiosa do que ouro em pó. As pessoas têm um tesouro na sua casa. Glória a Deus. As pessoas têm a maior riqueza na sua casa. E as pessoas, por não conhecer as Escrituras, por não ter noção o que é a Bíblia Sagrada, as pessoas desprezam. Deixa a Bíblia Sagrada numa escrivaninha, ela aberta, cheia de poeira, mofando, muda até de cor, com o tempo fica amarela. E as pessoas não têm dado atenção, não têm dado a verdadeiro valor que a Bíblia merece. Eu comparo com uma história que o profeta desta era falou. Ele disse que um homem nasceu e quando ele nasceu, o que ele aprendeu a fazer foi pedir esmola, mendigar. Cresceu mendigando, viveu mendigando, tornou-se adolescente mendigando, ficou velho, ficou ancião mendigando, ficou velho mendigando, morreu mendigando. E quando ele morreu, as pessoas se compadeceram dele e disseram assim: vamos enterrar esse homem aqui nessa pedra onde ele passou a vida dele todo dia mendigando. E quando desenterraram aquela pedra embaixo dela tinha uma mina de ouro. Aquele homem, a vida dele todinha ele foi milionário, rico milionário, e não sabia. Rico milionário e não sabia. Muitas, mesmo assim, são os crentes. Os crentes, as pessoas que têm uma Bíblia em casa, Glória a Deus. eles têm o maior tesouro que o ser humano poderia ter. Amém. Disse o profeta, essa arma, a Bíblia Sagrada, foi o maior presente que Deus deu aos seres humanos. Você pode ver na Bíblia Sagrada, os patriarcas, os reis, eles disseram: luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor. Eles disseram: saúde para os meus ossos é a tua palavra, ó Senhor. E eles entendiam que essa palavra era mais poderosa, mais valiosa do que ouro em pó. Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet, o Edir Macedo com a Bíblia na mão e dizendo: é mais valiosa do que ouro em pó. E ele fez essa pergunta, essa narração durante alguns minutos, e ele pegava a Bíblia e dizia: é mais valiosa do que ouro em pó. É mais valiosa do que ouro em pó. E eles pegavam a sua palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor, e dizia: é mais valiosa do que ouro em pó. Isso tem mais valor do que ouro em pó. E daqui a pouco ele, depois de ter narrado muitas vezes essas palavras, ele disse: talvez não seja para você ouro em pó, porque você não acredita. É verdade. Glória a Deus. E é justamente isso. Esta palavra é o bem mais precioso que Deus deu aos seres humanos. Por essa palavra, os patriarcas venceram reis, venceram a espada, venceram Roma, venceram o diabo,
Jesus, quando estava no deserto, ele venceu Satanás, venceu as tentações com esta palavra. É com esta palavra que você vence. É com esta palavra que você se enriquece. É com esta palavra que você se torna forte. É com esta palavra que você se torna vivo. É com esta palavra que você tem a sua cura. É com esta palavra que você tem a sua liberdade. Pois a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas isso é para quem crê, para quem acredita, para quem acredita nela. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E Deus, Ele disse: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus colocou a sua palavra acima do seu nome. Um homem que não tem palavra, ele é um homem desmoralizado, é um homem que não merece confiança, é um homem que não pode, ele não é digno de ter a confiança de ninguém, porque ele é um homem que não tem palavra. E Deus, Ele não seria Deus se Ele não guardasse a sua palavra. Eu mesmo não queria acreditar em Deus se Ele não tivesse a palavra. Dizia uma coisa aqui, amanhã mudava. Falava uma coisa aqui, amanhã falava outra. Deus não faz isso. Ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Aquele que tirar um tio ou um jota da minha lei, sem que tudo seja omitido, eu tirarei a parte dele da árvore da vida e da cidade santa do meu Deus. E hoje eu vejo tantas pessoas vivendo no seu bel prazer, vivendo na sua própria cabeça, andando nos seus próprios caminhos e dizendo que está tudo bem. E eu quero afirmar para você: não está nada bem. Não está nada bem. Pode observar as Escrituras Sagradas. Toda vez que as nações obedeciam a palavra de Deus, ela estava protegida, guardada e abençoada. Todas as vezes que ela desobedecia a palavra de Deus, ela era amaldiçoada, deixada só por sua própria conta. E o profeta de Deus para esta era, ele disse: ninguém nessa terra passará por cima dessa palavra e ficará impune. Ninguém passará impune. E nós podemos observar aqui uma escritura sagrada no livro de São Mateus, capítulo 24, e o versículo é 24 também, 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Meu irmão, se existe uma nota de 50 reais falsa, é porque ela teve uma imitação. Ela imitou a verdadeira. Muitas das pessoas dizem hoje: não existe mais profeta. Mas se existem os falsos profetas e os falsos cristos, é porque também existem os verdadeiros profetas e os verdadeiros cristãos. Se eles estão imitando, porque eles estão imitando de alguma coisa. Eles não fariam isso se não tivesse aquilo para ele imitar. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja Deus. Amém. E você pergunta a qualquer irmão, a qualquer pessoa, você está esperando a vinda de Cristo? Eu estou esperando a vinda de Cristo. Eu sei que Jesus virá a qualquer momento. Eu sei que Jesus virá a qualquer hora, a qualquer momento. Ora vem, Senhor Jesus, eles dizem. Os pentecostais, os neopentecostais e todas as pessoas que professam o cristianismo. Glória a Deus. Mas imagine só uma coisa. Como eles irão receber a Jesus Cristo se eles não receberam o profeta mensageiro? Como eles irão receber a Jesus Cristo, que está vindo pela segunda vez? Nós estamos vivendo nas margens do arrebatamento. A qualquer momento, Jesus virá buscar a sua igreja. E as pessoas esperando Jesus, sem receber o mensageiro, sem receber aquele que viria preparar o caminho diante do Senhor. Foi João que disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João que disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas não iriam compreender, não iriam ver, se não tivesse sido anunciado pelo profeta, se não tivesse sido anunciado pelo João Batista. E hoje eu escuto pessoas de várias nacionalidades dizendo que está esperando Jesus, dizendo que está esperando o arrebatamento, quando a sua vida está completamente truxa, quando a sua vida está completamente diferenciada daquilo que a Bíblia pede para que seja assim. E eles dizendo: eu estou esperando Jesus. Eu não duvido que não esteja. Eu não duvido que não esteja. Mas é preciso conhecer quem é Jesus. É preciso conhecer quem é Jesus. E as pessoas dizem, já disseram muitas vezes a mim: ah, irmão, eu posso ser crente em qualquer denominação, eu posso ser crente em qualquer igreja, porque Deus é o mesmo. Que Deus é o mesmo o quê? As igrejas, Assembleia de Deus, Batista, Universal, Católica, eles dizem que Deus é três. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é o mesmo das denominações. É o mesmo das denominações. Eles dizem assim. Ao Deus da Bíblia não. Eles mostram Deus repartido em três partes diferentes. Quando a palavra de Deus diz que crê tu que é um só Deus, faz o bem, porque até os demônios creem e estremecem. Essa escritura está lá no livro de Tiago. Você pode procurar lá. 2,17. Tiago 2,17, né, Valdemir? É. Crê tu que é um só Deus, faz o bem, porque até os demônios creem e estremecem. Aí você vai um pouquinho mais para frente e você encontra um homem chamado Jim, um escravo. E esse escravo, ele foi levado até o céu. E quando ele chegou no céu, ele viu um assentado no trono. Ele não viu três tronos, ele viu um assentado no trono. Aí você continua lendo a história.
E lá na frente você encontra outro homem chamado Sadúcio Garçom, o homem que mais se aproximou de Jesus Cristo em seus dias. E ele foi levado ao céu, e quando ele chega no céu, ele viu um assentado no trono. Eu já poderia parar, e essa história já devia ser resolvida. Porque a palavra de duas testemunhas, tudo se resume, tudo se confirma. E eu já mostrei para você os demônios que creem em um só Deus e estremecem. Eles creem, mas não obedecem. Ele morou lá, ele sabe que lá não tem três deuses. Mas ele colocou na vida das pessoas, colocou na frente das pessoas a existência da Santíssima Trindade. Que isso nem mesmo está na Bíblia. Não existe Santíssima Trindade na Bíblia. Não existe Trindade na Bíblia. Não existe Deus Trino na Bíblia. Aí a gente vai um pouquinho e vê mais esses escravos que esteve lá no céu e viu um trono. Ele não viu dois nem três tronos, não. Ele viu um trono. Sadúcio Garçom viu um trono. Eu já tenho 3 testemunhas para resolver o problema. Mas você não crê? Eu vou te mostrar mais um. João na ilha de Patmos, quando ele chegou no céu, ele viu um trono e um assentado no trono. Então eu estou te mostrando já 4 testemunhas de que não existe 3 deuses no céu. A palavra de Deus diz que os idólatras não entram no reino dos céus. A palavra de Deus diz que feiticeiros não entram no reino dos céus. A palavra de Deus diz que ficarão de fora os idólatras, os feiticeiros. E hoje eu vejo pessoas sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a história, a palavra de Deus, afirmando que exista essa suposta Santíssima Trindade. Isso não existe, não está na Bíblia. Não está na Bíblia essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nos últimos dias se levantaram muitos falsos cristos e falsos profetas. E se possível fora, enganaria até os escolhidos. Irmão, é muito sério. É muito sério. Jesus foi batizado por João Batista. Jesus ensinou os seus discípulos a obedecer os seus mandamentos, a obedecer a sua palavra. E desde Jesus Cristo até o último apóstolo, o apóstolo Paulo, eles obedeciam a palavra de Deus. Plenamente, 100% obedecia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi obedecida até o ano 325. O ano 325, quando o último apóstolo havia morrido, se levantou um homem sendo possuído por Satanás. E este homem era o imperador de Roma. E ele criou uma reunião chamado o Concílio de Nicéia. E nesse Concílio de Nicéia,
ele mudou a forma de crer. Glória a Deus. Antes o povo acreditava no único Deus verdadeiro. Depois desse dia, o pessoal começou a crer na Santíssima Trindade. Antes desse dia, o pessoal era batizados e batizava em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Depois desse dia, as pessoas começaram a batizar e serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Antes desse dia, a palavra de Deus era obedecida como Jesus havia ensinado. Depois desse dia, começou um novo decreto. Começou um novo decreto. Glória a Deus. E esse novo decreto, que foi constituído por Constantino, que foi constituído por Satanás encarnado em Constantino, foi ele que mudou a Bíblia, foi ele que mudou a forma de crer. E ele começou a ensinar e decretou: a partir de hoje ninguém crê mais na existência do único Deus verdadeiro. A partir de hoje tem que crer na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. A partir de hoje ninguém crê mais no batismo realizado nas águas em nome de Jesus Cristo. A partir de hoje o batismo nas águas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse decreto, ele predomina até hoje nas denominações, nas igrejas. Mas Deus prometeu enviar o profeta Elias. Irmão, o profeta Elias? Sim, Deus prometeu enviar o profeta Elias. O profeta Elias, essa profecia você encontra em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Amém? Amém. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. E no ano de 1909, no dia 6 de abril, nasceu uma criança das montanhas de Kentucky, debaixo de um sinal sobrenatural. Glória a Deus. E para resumir, essa criança nasceu no dia 6 de abril de 1909 e partiu para o Senhor no ano de 1965, 24 de dezembro de 1965. Essa criança partiu, essa criança que nasceu e cresceu e viveu até 1965, partiu no dia 24 de dezembro. Mas ficou aqui um legado, ficou aqui um testemunho, ficou aqui uma vida, ficou aqui um exemplo, ficou aqui um exemplo de que o homem que viveu mais perto de Deus, o homem que viveu mais perto de Deus, está encaminhando. Tá encaminhando. Tá. O homem que viveu mais perto de Deus no nosso século. Tá não, tá encaminhando. Saiu, a imagem saiu. Desliga o olho, desliga, pode desligar. Deixou aqui um legado. Um homem
que viveu mais perto de Deus no nosso século. Não existiu até a data de hoje o homem que vivesse tão perto de Deus como William Branham. Ao ponto que um pastor das Assembleias de Deus, ele disse: o William Branham verdadeiramente é um profeta de Deus, é o profeta Elias. Testemunho do pastor assembleano. E se alguém disser que não é verdade, é porque não tem a capacidade de fazer nem 1% do que o William Branham fez. O William Branham, ele teve mais de 200.000 profecias, discernimento, revelação, interpretação, visão, e todas elas se cumpriram à risca. O William Branham, ele falou sobre Mussolini, e da maneira que ele profetizou, aconteceu com Mussolini. Sem cair um J, sem cair um tio. William Branham profetizou acerca de Adolf Hitler, e da maneira que ele falou, se cumpriu. Não caiu um J e nem um tio. Aconteceu da maneira exata como ele havia falado. O William Branham falou sobre a desmoralização das nações, a desvalorização das mulheres, e como ele falou, aconteceu. O William Branham falou sobre o carro do futuro, o carro que andaria nas ruas, nas avenidas, sem o auxílio de motorista. E do jeito que ele falou, aconteceu. O William Branham falou sobre o coronavírus em 1963. Ele falou sobre o coronavírus. Ele disse: os homens, as pessoas usarão as máscaras por causa de uma enfermidade. E agora, no ano de 2019, a gente começou a assistir essas cenas. E a gente até usou essas máscaras. E ele disse: usarão essas máscaras por causa de uma enfermidade. O William Branham disse que as pessoas entrariam em suas casas, e entrariam nas suas cavernas, nas suas casas, e a gente viveu um tempo de quarentena, preso dentro de nossas próprias casas, profetizado em 1963. Em 2019 acontece. O William Branham, ele profetizou, ele disse: e se as pessoas, mesmo com suas máscaras, mesmo presos dentro das suas casas, se contraírem essas doenças, os nossos médicos saberão resolver o assunto. Porque os nossos médicos são muito inteligentes, mas nem eles poderão resolver. E nós vemos que esta doença, o coronavírus, não existe remédio, nem remédio para combater ela até a data de hoje. E ele segue dizendo: a única coisa que pode te fazer se livrar dessa doença é você recebendo o Espírito Santo. Não é máscara, não é você preso dentro da sua casa, não é os médicos que vai dar cura, é o Espírito Santo. Quando essa doença chegar na porta da tua casa e bater, o Espírito Santo está lá dentro e diz: epa, pode-se embora, a casa já está ocupada. Glória a Deus. O William Branham profetizou isso em 1963. E do jeito que ele falou, aconteceu agora em 2019. O William Branham falou também que antes do final do mundo, antes do fim do mundo,
os Estados Unidos iria ter uma mulher vice-presidente ou presidente. E do jeito que ele falou, aconteceu. Até a roupa da mulher, quando tomou posse, estava profetizado lá na mensagem. Se você quiser, eu te mostro. Profecia realizada em 1963. Veja quem está lá nos Estados Unidos como vice-presidente. Uma hora vice-presidente, outra hora presidente. Porque o presidente dos Estados Unidos é um homem que gosta de ler revistinha. É um homem que gosta de não ter muita ocupação. E às vezes ele bota a mulher para governar. Às vezes ele está governando para se cumprir a profecia de William Branham, que ela seria presidente ou vice-presidente. O profeta William Branham, ele falou que os Estados Unidos, os Estados Unidos não, a Rússia, ela foi levantada como cão que iria comer a carne da grande prostituta, a Jezabel moderna. E a qualquer momento ele deixará cair uma bombinha em Roma e tudo será desfeito. Profecia do irmão Branham. Ele viu os Estados Unidos sendo transformado em escombros e crateras. Profecia de William Branham. Ele falou: assim diz o Senhor. E dessas 200.000 profecias, nenhuma caiu por terra. E eu tenho certeza que essas que também estão para acontecer, elas não cairão por terra, porque foi assim, diz o Senhor. Glória a Deus. Agora eu quero falar para você o mais importante. Deixa a guerra para lá. Vamos falar agora o que é importante. Amém. Você sabe quem é Jesus? Amém. Jesus não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele disse: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Amém. Glória a Deus. Foi morto que agora vivo. O que foi morto e agora vive. Amém. E vive para sempre. Amém. E está aqui no meio deste povo. E está aqui no meio de nós. Glória a Deus. Você sabe dizer quem é Jesus? Amém. João Batista apresentou a Jesus Cristo ao povo. E um dia o William Branham estava batizando cerca de 17 pessoas no Rio Ohio. E de repente desceu uma bola de fogo perto de William Branham. E dessa bola de fogo saiu uma voz: assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ó irmãos assembleanos, meus irmãos, eu vos amo. Por isso eu estou aqui nessa tarde. Ó meus irmãos pentecostais, eu vos amo. Por isso nós estamos aqui nessa tarde, porque nós amamos vocês. Amém. Ó meus irmãos neopentecostais, ó meus irmãos pecadores, meus irmãos que não conhecem a palavra de Deus, nós estamos aqui porque nós vos amamos. Glória a Deus. Nós estamos aqui porque desejamos que você não se perca. Glória a Deus. Desejamos que vocês não se corrompam, não seja destruído. Glória a Deus. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. É verdade. Deus não tem prazer na morte do pecador. Amém. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Nós estamos aqui porque nós desejamos que vocês tenham vida eterna. Amém. Amém.
é o nosso desejo. As irmãs podem dizer amém? Amém. Os irmãos podem dizer amém? Amém. É isso verdade? Amém. Nós não estamos aqui por dinheiro. É verdade. Nós não estamos aqui por religião. Nós estamos aqui pela tua alma, para que tua alma tenha vida e vida com abundância. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E Deus disse ao William Branham no Rio Ohio: assim como João Batista, precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E ele começou a pregar. E ele, se já pregava, agora que ele pregava mais ainda. Porque ele agora tinha ouvido a voz de Deus através daquela bola de fogo. Assim como Paulo ouviu, o William Branham também ouviu. E ele recebeu a sua missão para ir ensinar a todas as pessoas o verdadeiro evangelho. Eu estou falando para você que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando para você que não existe uma Santíssima Trindade. Eu estou falando para você que não existe mulheres pregadoras nem pastoras na Bíblia. Eu estou falando para você que a Santa Ceia é com pão asmo, sem fermento e vinho. Não é suco de uva não. Por que eu estou falando para você? Porque eu aprendi. Eu vi o profeta Elias. Eu vi o irmão Breno falar. Eu vi ele dizer. Foi Deus que viu essas coisas e me mostrou para a sua igreja. Como é que eu sei que eu estou vivendo? Eu nasci no ano de 1967. E o William Branham me mostra lá no ano 325 uma reunião que o diabo usou um homem chamado Constantino. Esse homem era romano. Este homem decretou esta lei. E esta lei está predominando sobre a vida das pessoas. Pessoas dizendo ir para o céu. Pessoas dizendo que são servos de Deus. Pessoas dizendo que estão indo para o céu, quando na verdade estão mentindo. Porque se não tiver obediência, ninguém entra lá não. Deus não poupou os anjos que pecaram. Ele não irá pecar você. Ele não irá pecar eu, se a gente formos desobedientes. Deus não poupou os querubins. Satanás era um querubim ungido e pecou e Deus lançou fora. Ele não irá perdoar você. Ele não irá poupar você não. A não ser que você se arrependa e confesse que está errado. Aleluia. Deus não poupou Adão e Eva no jardim do Éden quando pecaram. Ele não irá pecar eu, não irá pecar você, não irá poupar eu nem você, a menos que a gente se arrependa. Deus não poupou o mundo antediluviano. Deus destruiu todos pelas águas. Ele não irá pecar você, não irá poupar você nem eu, a menos que a gente se arrependa e siga o caminho do Senhor, o verdadeiro caminho do Senhor. Os profetas, eles disseram: Glória a Deus. a palavra de Deus é verdadeira. E eu confirmo que é realmente a verdade. A palavra de Deus não mente. Ela não passa. Ela não passa. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o nosso fundamento está fundado no fundamento dos apóstolos e os profetas. Nossa doutrina. Nossa doutrina.
está fundada no fundamento dos apóstolos e profetas. A gente vê que todas as religiões, católica, Assembleia Batista, Universal, Deus é Amor, Episcopal e tantas outras, a doutrina deles não é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Agora eu tô americano. Não é. A doutrina da Assembleia de Deus não é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. A doutrina da Católica, da Batista, da Universal, da Deus é Amor e tantas outras não é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. A doutrina deles é a doutrina de Constantino, é a doutrina de Roma, é a doutrina do diabo. Por isso, está escrito em Mateus 24, 24. E se levantarão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Somente os escolhidos não serão enganados. Por quê? Porque os escolhidos são a semente predestinada, são a semente de Deus, são a semente que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. E Deus, pela sua eterna misericórdia, pelo seu eterno amor, pela sua eterna bondade, Deus não tem prazer na morte dos pecadores, Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Por isso Ele está gritando: sai dela, povo meu! Amém. Para não sermos compartilhantes das suas pragas, nem para quem corra nos seus pecados. A ordem de Deus é para que a gente saia dela. Sai de quem? Amém. De Roma. Sai de quem? De Roma. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é Jesus? Jesus não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não é. Quem é Jesus? Glória a Deus. Jesus não é um Deus pequeno, um Deus menor, Amém. como afirma as testemunhas de Jeová. Jesus não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus não é um Deus menor, como afirma os testemunhos de Jeová. Quem é Jesus? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Quem é Jesus? O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem é Jesus? Amém. É Deus conosco. É o Pai da eternidade. Amém. É o príncipe da paz. Glória a Deus. Quem é Jesus? É o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Quem é Jesus? Profeta de Deus, enviado à segunda vinda de Cristo, para preparar o caminho do Senhor, para restaurar todas as coisas. Ele disse: Deus é a sua palavra. Amém. Quer ver Deus? Amém. Olhe para a palavra dele. Obedeça. Verdade. Siga. Glória a Deus. Pois em João está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Amém. Quer servir a Deus? Siga a sua palavra. Amém. Quer obedecer a Deus? Glória. Obedeça a sua palavra. Amém. Quer ver Deus? Olhe para a sua palavra.
João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. William Branham disse: a palavra é Deus. Deus é a sua palavra. Amém. Não se desvie da palavra de Deus. Glória a Deus. Não se afaste da palavra de Deus. Permaneça com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. E você estará seguro. Sai dela, povo meu. Oh, glória. William Branham disse: se eu mando que você saia, eu vou mandar vocês para a minha igreja. Se eu mando que vocês saiam, Glória a Deus. eu vou mandar vocês para a minha igreja. Não. Eu digo: entre na palavra. Fica com a palavra. Amém. Permanece com a palavra. E você estará seguro. Amém. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, eu comparo ele a um homem que edificou a sua casa na rocha, Amém. que vieram a tormenta, a tempestade, as ventanias e lhe bateram com grande impacto. Amém. Mas a casa permaneceu firme, porque estava edificado na rocha. Glória a Deus. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática, é comparado a uma casa edificada na areia, que o vento, a tempestade bate e é grande a sua queda. Glória a Deus. Por isso que você vê pessoas titubeando. Hoje estão firmes, amanhã estão mentindo. Hoje estão firmes, amanhã estão adulterando. Hoje estão firmes, amanhã estão discutindo. Está maldizendo, amaldiçoando. Essa pessoa precisa se firmar na palavra de Deus. Amém. Essas pessoas precisam entrar em Deus, que é a sua palavra. Glória a Jesus. Deus mandou João Batista para preparar o caminho diante do Senhor. Na primeira vinda de Cristo. Glória a Deus. Na segunda vinda de Cristo, está escrito: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E restaurará todas as coisas. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, está escrito 3:21 em diante, que diz assim: ao qual convém que o céu contenha aos tempos da restauração de tudo. Quem é que vai restaurar? O profeta Elias. Mateus 17:11. Jesus disse: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E a Bíblia diz aqui em Atos 3:21, ao qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. O céu está esperando esse dia. Amém. Da restauração de tudo. Glória a Deus. Dos quais Deus falou pela boca de todos os seus profetas, desde o princípio. Porque Moisés diz: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado do meio do seu povo, dentre o povo. Todas as pessoas que não escutar esse profeta, que é o Senhor Jesus Cristo, será exterminado do meio dentre o povo. Ou mais cedo ou mais tarde, irá enfrentar o seu dia final. Louvado seja Deus. Aí as pessoas estão dentro das denominações, das suas igrejas, dizendo: eu sou crente, dizendo: eu não preciso de nada, dizendo: eu já estou bem, eu nasci crente, eu nasci na Assembleia, vou morrer na Assembleia, eu nasci na Católica, vou morrer na Católica,
Eu nasci na Deus é amor, vou morrer na Deus é amor. Quando você, na verdade, já está morto. Porque Apocalipse capítulo 3, Apocalipse 3, 14, 3, 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que for frio ou quente, assim porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és pobre, e não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja teus olhos para que veja. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Louvado seja Deus. As pessoas estão obedecendo os mandamentos de Roma. Estão seguindo a doutrina de Constantino, de Roma. As pessoas estão seguindo o diabo e dizendo que está tudo bem. Mas Jesus está dizendo, eu sei as tuas obras. Eu sei que você nem mesmo é batizado nas águas. E Marcos 16 diz, aquele que crê e for batizado será salvo. E você foi batizado num batismo de Constantino. E você está crendo na existência de um Deus, que é um Deus estranho, um Deus trino. Que é um Deus que não está na Bíblia, que foi ensinado por Constantino. E você está crendo em mulheres pastoras e pregadoras. E você está crendo numa ceia realizada com pão cheio de fermento. E você está crendo no vinho, no suco de uva. Quando nenhuma dessas coisas está na Bíblia. E você dizendo que é crente e que está tudo certo. Não está certo, meu irmão. Não está certo, minha irmã. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pedro pegou um sermão e na sua pregação quase 3.000 almas se arrependeu e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E eu preguei o meu sermão aqui e os irmãos cantaram hinos, cantaram louvores, deram glória a Deus. Tem alguma pessoa que pode vir, como vieram até Pedro e perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Se existe alguém, eu peço, venha aqui nesta hora. Se não está aqui, mas está nas redes sociais, eu peço que você faça um comentário. Peço que você dê o seu link. Peço que você mostre que você está interessado em servir a Deus, o Deus da Bíblia. Nós estamos aqui pregando o Deus da Bíblia. Deus é o mesmo. Não, isso não é verdade. O Deus da Bíblia é um Deus que está te chamando para se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo. O Deus da Bíblia é um Deus que está te chamando para crer na sua palavra. O Deus da Bíblia é um Deus que quer que você creia em toda a sua palavra. E se você deseja
Eu estou aqui te esperando. Vamos cantar aquele hino, Rodrigo? Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Jesus, Senhor, me achego a ti. Ó, dá-me alívio mesmo aqui. O teu favor estende a mim. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Como estou. Ó, minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão e podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu nada posso merecer. Tu me preste a morrer. Jesus é tu, eu vou render. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Se venho agora, Redentor. Só tu, Jesus, é meu Senhor. Ó, vem salvar-me em teu amor. Aceita um pecador. Venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Glória a Deus. E se não existe ninguém, Amém. eu quero dizer como Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, amém. Amém. Foi bom demais.